vai? Tudo bem com você? Hoje o podcast da Alesp vai falar sobre uma área da medicina que vem sendo muito explorada, em função até de toda a repercussão que tem na vida do cidadão. Vamos falar sobre medicina do sono. Nós temos o prazer hoje de conversar com o Dr. Gilberto Formigoni, que é responsável pelo setor de distúrbios respiratórios do sono da divisão de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Doutor Gilberto, o que é medicina do sono e por que esse setor vem sendo tão amplamente explorado e divulgado aí na última década? Vamos lá, a gente passa, teoricamente, 1/3 da nossa vida dormindo. E isso precisaria ser melhor abordado pela medicina, afinal de contas, várias coisas acontecem durante o sono que não são do dia. E isso, cada dia que passa, está sendo mais conhecido e diversas doenças ou diversos problemas associados a um não dormir bem estão sendo mais vistos ou melhor observados hoje em dia. Por isso, então, um número crescente de pesquisas, de cientistas se debruçando sobre essa questão do sono. Tem muita coisa fantástica acontecendo em torno disso, muita coisa para o futuro. Quando a gente fala em pesquisa, a gente tem que lembrar que cada trabalho é um pequeno tijolo para fazer uma obra. E essa obra dura mais do que as obras em casa, ou seja, são projetos muito longos, mas tem muita coisa acontecendo no mundo. Nós temos aqui laboratórios importantes, tanto na USP quanto na Unifesp, e também mundo afora. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessas pesquisas, o que já tem trazido e quais as repercussões. Eu vou falar algumas coisas que a gente tem hoje, não necessariamente do nosso serviço ou do serviço da Unifesp, mas de outras coisas. Por exemplo, hoje o que vai ser futuro é a descoberta de um sistema chamado de sistema linfágico, que seria o equivalente ao sistema linfático do cérebro. Até então não se sabia direito como é que a gente limpava o cérebro de resíduos. Se fala muito, por exemplo, da doença de Alzheimer, do depósito de beta-amiloide no sistema nervoso central. E já há alguns anos, eu vou falar poucos anos, pelo menos 10 anos, mas 10 anos em ciência é ontem, né? É nada, né? É nada. Se descobriu que existe um sistema de limpeza do sistema nervoso central, que é chamado de sistema linfágico. Esse sistema praticamente só funciona quando o indivíduo está dormindo. Então, se você dorme mal, você vai limpar menos os resíduos do metabolismo no cérebro, vai acumular mais substâncias que vão danificar o seu cérebro. Então, por exemplo, o beta-amiloide, que é a beta-amiloide, que é a proteína, vamos chamar de responsável pela doença de Alzheimer, ela é limpa enquanto a gente dorme. Isso é uma linha de pesquisa. Para os que são mais curiosos, procurem por aí. Vão achar matérias interessantes, até para o público leigo. Eu acredito que no futuro, não muito longínquo, nós vamos ter bastante avanço nessa área. Para dar um exemplo de outras pesquisas, hoje, isso já do nosso grupo, nós estamos pegando o músculo da garganta de indivíduos que têm apneia e tentando identificar alterações do RNA que estejam associadas a isso. Para tentar uma hora, um dia, quem sabe, chegar num gene ou
muito mais provavelmente num grupo de genes que esteja associada à apneia, estejam associados à apneia. Quem vai a um médico que trabalha com essa questão do sono? Aquela pessoa que ronca. Geralmente, quem vai ao médico é o indivíduo que é carregado pelo parceiro por causa do seu ronco. A gente brinca muito, fala, a apneia é um problema de saúde, o ronco é um problema conjugal. Quando é que o homem ronca? O homem ronca quando casa, ele ronca quando nascem os filhos e a mulher tem o sono atrapalhado pela presença de um bebê e ela acorda, volta e o marido está roncando. Ou quando ela entra na menopausa e a sua estabilidade do sono é prejudicada e aí ela acorda no meio da noite, tem um fogacho, uma sensação de calor e o marido está ao lado roncando. Então esses são os momentos em que o homem ronca. Mas a questão do ronco, ela é provocada por algum tipo de problema que a pessoa tenha? E se só homem ronca? Não, não é só homem que ronca. Eu diria que adultos jovens, para cada 4 homens que roncam, uma mulher ronca. Após a menopausa, isso tende a se equilibrar. Tá? E aí a frequência das mulheres que começam a roncar é maior. Quer dizer, os homens sempre roncam mais, mas as mulheres quase empatam com os homens após a menopausa. O ronco significa um distúrbio de saúde? Por si só, não se tem uma comprovação importante nesse sentido. Porém, o ronco esconde ou está associado a um outro distúrbio que é muito importante, que são as apneias, que são as paradas de respirar durante o sono. Tá? Então é sempre bom estar atento ao ronco, porque ele pode significar ou pode estar sendo a ponta do iceberg onde a apneia está escondida. A gente pode ter o ronco, ter a apneia, mas a apneia, como é que ela é detectada? No caso, antes da pessoa procurar um especialista, de fazer uns exames, até gostaria que o senhor explicasse como é isso. Mas se você quiser saber como é que o indivíduo que tem apneia faz, a gente vai ter dois tipos de problema, na verdade são 2 graduações do mesmo problema. A apneia, você está vendo o indivíduo dormir, frequentemente roncando, e ele faz ou seja, ele fica um tempo sem respirar e normalmente no final tem esse som, né, que o termo em inglês é arousal, que seria um despertar ressuscitador, né? Ele faz aquele engasgo no final da apneia. E a hipopneia, que é a graduação menor da apneia, vamos dizer assim, o indivíduo tem um pequeno fluxo de ar, então ele faz um... ou seja, passa algum ar. Mas muito frequentemente também o final do episódio é com essa respiração profunda e que frequentemente está associada a um despertar. O indivíduo pode não perceber que ele acordou, mas ele pode despertar. Ele tem micro despertares. Seria um despertar de muito pouco tempo, não o suficiente para ele ter a consciência disso. Às vezes, quem está do lado percebe ele mudar de posição, se mexer e continuar dormindo. Agora, aí no dia a dia, o ronco não é a mesma coisa que a apneia, mas o ronco pode levar a uma apneia? Geralmente é um processo evolutivo. O indivíduo começa como um roncador. E aos poucos ele vai... E o dia ele leva normal? Ele leva normal. Quem não leva normal é o parceiro de cama, né? Mas, com o passar do tempo, o ronco vai abrindo espaço, vamos chamar assim, ou vai evoluindo com uma apneia.
tá? A apneia é muito mais frequente com o envelhecimento. E normalmente os indivíduos que têm apneia já eram roncadores há algum tempo. E quais são os sintomas da apneia? Se você imaginar, por exemplo, que o indivíduo tem um pequeno despertar no final da apneia, ele pode despertar 30, 40, 50 vezes por hora de sono. Isso num apneico grave. A oxigenação no sangue também vai caindo, tá? Então o indivíduo passa a ter um esforço cardíaco maior, uma redução da oxigenação e pode ficar sujeito a outros problemas, por exemplo, hipertensão, por exemplo, doença cardiovascular, ou seja, infarto, derrame, tem a prevalência aumentada nos indivíduos que têm apneia. Isso enquanto ele está dormindo. Mas Durante o dia? durante o dia. Durante o dia. Qual o impacto durante o dia? Para desconfiar que alguma coisa não vai bem. Eu diria que basicamente duas coisas a gente percebe facilmente. Uma é a sonolência. O indivíduo começa a dormir na sala de espera, no ônibus, na condução, no farol fechado. Ele vai dormindo. Começa a ler, adormece. Não. Ler já se torna uma coisa quase impossível, né? E a outra coisa é a irritabilidade. O pavio vai ficando curto. Imagina um indivíduo que durante a noite é acordado 30 vezes por hora. Não tem quem aguente. Então, vai havendo um processo de irritabilidade também. A cognição. Cognição, lembra que eu comecei a falar a respeito do sistema linfático, né? Linfágico, desculpa. Não, é linfático. Linfático. Eu devo ter falado errado, Isso. é linfático. Tá. E que a gente tem o indivíduo com o sono muito picotado. E vamos fazer uma analogia. Imagina um computador. Eu estou aqui, você aí, a gente fala assim, nós dois vamos trabalhar durante 4 horas. Você liga seu computador, eu ligo o meu, só que a cada 3 minutos eu desligo e ligo de novo o meu computador. Ou seja, o meu sistema operacional vai ter que se reiniciar a cada vez. Tá? Você, a cada 1 hora, desliga o computador por 5 minutos e liga novamente. Quem vai produzir mais? Provavelmente você. Então, assim, a cognição do indivíduo que tem apneia começa a ficar comprometida. E por que isso impacta na obesidade? Além de alguns hormônios que a gente pode... Vamos lá. Vamos falar primeiro do cortisol. Cortisol é uma cortisona que o próprio indivíduo produz. E é um hormônio diretamente relacionado com o estresse. Então, indivíduos estressados produzem mais cortisol. Se você pegar um apneico, cada vez que ele tem uma apneia, é como se ele levasse um pequeno susto. E ele desencadeia uma reação de estresse. E ele aumenta a produção de cortisol. Indivíduos que têm um cortisol muito elevado acumulam mais facilmente gordura. Tá? Então a sequência seria essa. E tem também a questão de que se a pessoa tá com sono o dia todo, ela vai querer tomar um café, ela vai querer comer para se manter ligada, né? Manter energizada. Tanto que é muito mais difícil para um indivíduo que tem apneia perder peso do que para o indivíduo que não tem apneia. Tá? Ele tem todo o metabolismo funcionando mesmo durante o dia, sob a influência do que aconteceu durante a noite. Mal dormida. Exatamente. O diabetes, por exemplo, é uma coisa que é de mais difícil controle no indivíduo que tem apneia, porque ele está liberando o cortisol, que é um hormônio, a noite inteira. Tá? Então, essas alterações são bastante importantes. Se você pegar, por exemplo, um indivíduo que tem apneia, todos nós, ao dormirmos, a gente tem uma
queda fisiológica da pressão arterial, ou seja, a nossa pressão arterial, enquanto a gente dorme, dá uma diminuída. Se você pega o indivíduo apneico, ele não tem isso. Tanto que vale a pena um alerta para aqueles indivíduos que fizeram o tal do MAPA, que é monitorização ambulatorial da pressão arterial, e que não tiveram o tal do descenso da pressão arterial durante o sono, que eles fiquem atentos se eles não estão roncando ou tendo apneia junto. Como proporcionar ao companheiro e a si mesmo uma boa qualidade de vida que represente aí um sono ideal? É uma utopia falar em sono ideal? Não é uma utopia. A gente tem que pensar e falar assim, o melhor sono que você pode ter, não o sono ideal. O ideal ninguém sabe muito bem. Nem o número de horas. Não, o número de horas é assim, se você pegar a população, a média de sono seria por volta de 7h30 a 8 horas. Lógico, você vai ter alguns indivíduos que podem dormir 6h30 e vai ter outros indivíduos que precisam dormir 9h30, 10 horas. Tá? Isso varia de indivíduo para indivíduo. Muito abaixo disso ou muito acima disso é uma quantidade muito pequena da população. Você fala assim, eu consigo dormir 5 horas. Provavelmente você está pagando um preço. Você pode até desempenhar bem durante o dia, mas você está pagando um preço por dormir tão pouco. No mínimo, então, deve-se dormir 7 horas. 7 horas, 7h30, eu acho que é um tempo bom de sono para os indivíduos. Agora, eu gostaria que o senhor falasse, doutor Gilberto, como que é feito esse diagnóstico e o tratamento para a apneia do sono? Bom, o diagnóstico mais apurado possível é através de uma polissonografia, que é o exame em que o indivíduo dorme monitorizado. Ele tem, existem alguns tipos de polissonografia. A mais completa faz um eletroencefalograma, uma monitorização da frequência cardíaca, um eletrocardiograma, faz uma medida da oxigenação, da movimentação e do tônus dos músculos, da movimentação abdominal e torácica, para ver se o indivíduo está movimentando outros músculos, né? O músculo para respirar, e uma medida do fluxo de ar pelo nariz e pela boca. Isso, então, é a polissonografia, que é feita em clínicas, em hospitais, onde a pessoa é obrigada a dormir, passar uma noite, entre aspas, tentando dormir, porque é meio difícil. Eu já fiz esse exame, onde o encefalograma, né? Que coloca todos os fiozinhos, gruda no cabelo, tudo. Então, assim vai. Mas, por favor. Existem outras formas, nem sempre de fácil acesso. Por exemplo, você tem uma polissonografia domiciliar que grava tudo, mas na sua casa. E você tem outros tipos de polissonografia que são menos completos. Por exemplo, existe um tipo em que não é feito o eletroencefalo. Existe até um tipo muito mais simples, em que é como se a gente dormisse com um oxímetro, igual aquele que a gente usou muito na pandemia. Isso. Só o oxímetro, e se consegue pelo menos triar as pessoas para saber se elas realmente são apneicas, e eventualmente depois a gente faz um exame mais completo. Se ela tiver esse exame bom, você não precisa fazer o mais completo, entendeu? Então, e depende muito do que você está procurando. Porque eu falei de distúrbio respiratório, eu falo sempre disso, mas existem inúmeros outros problemas que podem acontecer enquanto você dorme. Quais? Por exemplo, existe um distúrbio comportamental do sono REM. É indivíduos que têm, durante o sono REM, que é o sono onde a gente tem os sonhos mais fantásticos, né? A musculatura da gente se desliga.
E alguns indivíduos, esse mecanismo de desligar os músculos não funciona bem. Então, o indivíduo praticamente vivencia com movimentos aquilo que ele está sonhando. Então, ele agride o parceiro de cama, ele bate na cabeceira da cama, ele chuta alguma coisa que está ao lado da cama. Né? Para esses indivíduos, por exemplo, o exame ideal é aquela polissonografia que a gente falou, a mais completa, e aí inclusive com monitorização por vídeo a noite inteira. Tá? Esse é um dos exemplos que a gente pode dizer. Existem alguns indivíduos que têm uma movimentação muito frequente durante o sono, como se fossem pequenos espasmos nas pernas e nos braços. Síndrome das pernas inquietas, né? Um pouco diferente. A síndrome das pernas inquietas não é diagnosticada por exame. A síndrome das pernas inquietas é o indivíduo que tem um incômodo, geralmente ao final do dia, começo da noite ou ao deitar, e eu, a princípio, não tenho um dado de exame que me confirme esse diagnóstico, tá? Isso que eu estava falando são chamados movimentos periódicos de membros que frequentemente estão associados à síndrome das pernas inquietas, mas não significa que o indivíduo que tem esses movimentos vai ter a síndrome das pernas inquietas, nem que o indivíduo que tem a síndrome das pernas inquietas tenha que ter esse tipo de movimento. Agora, doutor Formigoni, para quem nos assiste aqui na Rede Alesp, nos acompanha pelo YouTube, detectado o problema, detectada a apneia, tem solução? É uma solução pontual ou ela é de eterno? Não, depende do que como você vai tratar. E depende da intensidade da apneia. Indivíduo que tem uma apneia muito intensa, ele pode ir para dois caminhos. Um caminho cirúrgico e um caminho através do uso de uma máscara para ele dormir, que é chamado CPAP, e que vai corrigir a apneia. A cirurgia, ela é elegível apenas para alguns pacientes. É segura? É segura, mas é elegível para alguns pacientes. Porque ela mexe na campainha aqui da garganta, né? No princípio, lá no começo, mexia na campainha. Hoje ela é mais... É aquela bolinha aqui no fundo. Hoje ela é mais voltada para a musculatura da parede lateral da garganta, que fica atrás da amígdala. Então, é uma cirurgia que geralmente começa por remover as amígdalas e fazer uma espécie de plástica nessa musculatura. Tá? Ela funciona, mas ela não funciona para todo mundo. A gente tem que saber, por exemplo, o indivíduo que já operou a garganta, essa cirurgia ou não é feita, vários indivíduos não fazem, ou com uma mínima chance de funcionar. Tá? Então essa é a primeira opção. Eu diria que a primeira opção, que é universalmente aceita como a melhor opção, é o uso do CPAP. O que é o CPAP? CPAP é uma máscara que vai acoplada ao nariz, ligada por uma traqueia, um pequeno tubo, que vai a um aparelho compressor que fica ao lado da cama. Extremamente silencioso, não incomoda ninguém, tá? Esteticamente não é a coisa mais bonita do mundo, mas em função do benefício que traz, é uma maravilha. Eu posso dar o depoimento, eu uso o CPAP há mais de 20 anos. Tá? Eu hoje não sei viver sem ele. Eu tenho problema, por exemplo, quando falta energia elétrica e o meu CPAP não tem bateria. Né? Já passou pela minha cabeça por várias vezes comprar um no-break para ligar o meu CPAP. Tá? A gente estava falando das formas de tratamento. Para indivíduos que têm apneia um pouco mais leve ou que apenas roncam, existem outras alternativas que são bastante razoáveis. Por exemplo, o uso de um aparelho dentário, que é um
placa que vai nos dentes, semelhante àquelas placas para quem tem bruxismo, né? E que faz com que o indivíduo projete o queixo um pouco para frente. E pode ser uma solução muito boa para quem ronca ou para quem tem apneia leve, ou quem tem um tipo de apneia que só aparece quando o indivíduo está de barriga para cima. Geralmente funciona muito bem nesses casos. Em relação a essa questão do CPAP, quando ele foi lançado e foi massificado, ele era um produto muito caro. Lembrando que é importado, né? Vamos lá, o CPAP, quando eu comecei a trabalhar com isso, ele custava, eu vou dar um preço em O dólar. CPAP, para as pessoas entenderem, é mais ou menos do tamanho de uma metade de uma caixa de sapato. E tem Isso. aqueles também que vêm com um umidificador junto. Em tempo muito seco, você pode colocar água, ele acaba funcionando e tornando o sono mais agradável. O CPAP, eu vou dar uma noção em dólar para a gente ter. Em dólar é mais fácil da gente lembrar quanto custava. Quando ele foi lançado, um CPAP topo de linha, vamos chamar assim, custava cerca de $2.000. Hoje, o mesmo aparelho não, o aparelho equivalente. Lógico que houveram enormes evoluções no aparelho. E as variações. Isso, mas o mesmo tipo de aparelho, quer dizer, o topo de linha, ele custa hoje mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu fiz uma cotação para um paciente que queria comprar lá fora, eu falei, olha, não vale a pena. Aqui no Brasil, um aparelho topo de linha, incluído a máscara, custa por volta de R$4.000. É um produto que não muito dá, caro, claro. Que não dá os $1.000, comparado com os 2.000 que custava. Mas existem aparelhos que custam cerca de 1.500 a um pouco mais que isso, já no nosso mercado. E pensando em medicina pública, hoje nós temos tanto o senhor que trabalha com isso no Hospital das Clínicas, quanto outras Tem muita gente trabalhando com isso. na rede pública. Na rede pública. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Que é mais barato cuidar entre aspas, do ronco e do sono do que cuidar do infarto, do derrame. Sim. É mais barato. Sim. A gente vem numa briga há muito tempo para que o Estado patrocine, vamos chamar assim, os CPAPs. Facilite o acesso. Facilite o acesso para a população em geral, tentando explicar, primeiro, que é uma economia de custos para o sistema público, porque você está gastando um pouco agora e deixando de gastar muito com outras coisas. E a segunda coisa é, assim, a gente está com muitos serviços, inclusive do SUS, que facilitam ou que possibilitam o diagnóstico. Em relação à questão da higiene do sono, o programa já passou rapidinho, já estamos quase chegando ao final do podcast. O que é possível fazer na higiene do sono? Primeiro, para quem ronca, questões que a pessoa deve evitar, porque o parceiro vai reclamar, e também na questão da própria higiene do sono, das telas. Bom, comer muito próximo do horário de dormir, principalmente comidas pesadas. Beber à noite. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica à noite. Ela provoca um relaxamento muscular, aquela molezinha que a bebida dá no sono, piora muito o ronco, piora muito a apneia. Tá? E aí não só para a apneia, para todas as coisas, tem uma certa rotina. Eu vou dormir todo dia mais ou menos no mesmo horário, eu vou sair da cama mais ou menos no mesmo horário, porque senão o meu organismo não sabe, está na hora de dormir, não está na hora de dormir, e vários processos que são encadeados ao sono não conseguem ser encadeados normalmente. Telas, principalmente as telas azuis, né? Celulares, tablets, microcomputador, devem ser desligadas com alguma antecedência. Se a gente olhar o celular, ele tem um sistema em que a gente pode programar e a partir de um certo horário
ele já muda a configuração das cores da tela, vai tudo do azul para o magenta, vai tudo ficando um pouco menos azulado. É lógico, se a gente puder diminuir a iluminação, também ajuda bastante no final do dia. E em relação à questão da melatonina, dos chás que são chás, entre aspas, calmantes, para quem tem dificuldade, quem tem insônia. Vamos lá, melatonina é um hormônio que a gente produz, e a produção da melatonina acontece quando a gente deixa de ter um estímulo luminoso para a retina. Então é como se quando a gente apaga a luz não. Vamos lá, originalmente, como é que seria isso? Quando o sol se põe e escurece, a retina deixa de mandar informação e a gente tem a liberação da melatonina. A melatonina prepara o teu cérebro para dormir. Diz para ele, olha, já está na hora de dormir, tá? É lógico que depois que inventaram luz elétrica, telas de uma maneira geral, celulares, a gente ficou órfão dessa informação. A gente não tem a informação que virou noite, né? Então a gente não produz direito a melatonina. Então a melatonina pode ser usada com o intuito de falar para o seu cérebro, olha, está na hora de dormir. Mas ela não tem nenhum acompanhamento médico. Ela não tem, mesmo com acompanhamento médico, um grande efeito no adormecer. Os chás, eventualmente, por exemplo, passiflora, que é maracujá, tem algum efeito sedante. Os outros, o que tem mais é o ritual, porque você se prepara psicologicamente para ir dormir, tá? Tem que passar por esse ritual, né? Tem que haver um certo ritual de que o dia acabou, vamos... Um banho morno antes de dormir também ajuda? Tem indivíduos para quem isso faz parte do ritual e ajuda, tá? Na verdade, teoricamente, se a gente esfriar, dorme mais fácil. Entendi. Tá? Então... E agora, para terminar, quem ronca, então deve reduzir a alimentação pesada à noite, deixar as telas mais cedo. Dormir de lado ou de bruços, não dormir de barriga para cima, tá certo? Não beber, né? E exercícios pesados à noite também não são ideais. E prestar atenção também no companheiro, até em si próprio. Se o seu rendimento cognitivo cai durante o dia, se a sua fome aumenta, quando você acha que não está tendo uma boa noite de sono, né? Se você estiver tendo sonolência, por exemplo, Batata. Uma coisa importante. Ou você está dormindo menos, ou você pode estar tendo um distúrbio respiratório do sono. Hoje no podcast da LESP nós falamos sobre higiene do sono, sobre a questão do ronco, da apneia do sono. Nós tivemos o prazer de conversar aqui com o Dr. Gilberto Simões Formigoni, professor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nessa área de distúrbios respiratórios que acabam afetando o sono das pessoas. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Renata. Você nos acompanha sempre aqui na Rede Alesp e também dos nossos projetos multimídia, como YouTube e Spotify. Até mais!